Vocês pediram, a gente vai entregar. Será, meu? Será? Muitas pessoas estavam perguntando sobre o método Sniperback, fizemos uma enquete com os nossos membros se queriam vídeo sobre o Sniperback e a gente adaptou isso no nosso painel e a gente vai detalhar esse método muito legal do Valida Trader nesse vídeo. Método Sniperback tem uma proporção muito próxima de 3 greens para 1 red, você pode sair em free bet ou deixar até o final. Qual o contexto desse método? É um método contra o tempo, em que você vai pegar jogos em que o favorito perdeu no HT, seja de 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, ou seja, o favorito não está vencendo no HT e você vai buscar 2 gols ou mais no segundo tempo. Qual a estratégia desse método? Sabe aquele jogo em que o favorito está jogando bem e ele toma um gol da zebra, mas você sabe que no segundo tempo o jogo vai ficar mais aberto, o favorito pode ir para cima, fazer a virada, ou a zebra pode aproveitar o espaço que o favorito está deixando e liquidar o jogo, fazer mais gols? É isso que esse método busca. E quais são os critérios de entrada? O favorito tem que perder no HT, tá? A zebra tem que estar vencendo o favorito e você vai dividir a sua stake em duas, né? Primeira entrada até o minuto 55 com 50% da sua stake e a segunda entrada até o minuto 65 com mais 50% da sua stake. O objetivo dessa divisão é você melhorar a sua odd média, porque você vai ver que o win rate aqui ele é muito importante nesse método. Quais são os critérios de saída? A gente tem a opção de você sair em free bet após o primeiro gol, né? Só deixando o seu lucro potencial em jogo e sair sem free bet, né? Deixando até o final. E um alerta. Existe a chance de você ter 100% de hedge nesse método, tá? Em ambos os critérios, saindo em free bet ou não saindo em free bet. Só que free betando, você melhora o seu win rate. Vamos para a consulta da nossa base de dados e mostrando que a gente consultou 3 faixas de odds, né? Favoritos com odds até 1.40, favoritos com odds até 1.70 e favoritos com odds até 1.90. Com jogos em que o favorito tem uma odd de até 1.40, a gente teve 11.800 jogos analisados. Qual é o critério? Desses 11.000, 1.000 jogos o favorito estava perdendo no HT. Quantos desses jogos saíram 2 gols ou mais no segundo tempo? 62%. E 87% desses jogos saiu pelo menos um gol no segundo tempo. E isso você vai entender mais para frente por que isso é importante para você validar se você quer fazer com free bet ou não. Favoritos com odds de 1.70, 24.000 jogos analisados, 3.000 jogos o favorito estava perdendo no HT e 55% deles saem 2 gols ou mais no segundo tempo, tá? E 84% desses jogos saem pelo menos um gol no segundo tempo. Outro critério, favorito com odd até 1.90, 19.000 jogos analisados, 3.400 o favorito está perdendo no HT e 50% desses jogos em que ele está perdendo no HT saem 2 gols ou mais no segundo tempo e 81% desses jogos saem um gol pelo menos no segundo tempo. E a gente quer deixar aqui muito claro, o cuidado. Se o primeiro gol demorar, você não consegue sair em free bet. A gente vai mostrar isso na prática para você. Existe um percentual alto de partidas em que não sai gol até o minuto 75. O favorito está perdendo no HT e no minuto 75 ainda não saiu nem esse primeiro gol para você fazer free bet, que isso vai dificultar a sua operação, né? Em odds de até 1.40, 30% dos jogos não saem gols até o minuto 75. Odds 1.70, 33%. Em odds em 1.90, 36%. Então, um resumo aqui para você. A win rate sem free bet em faixas de odds, a win rate com free bet, que quer dizer você vai ter pelo menos um gol no segundo tempo e você vai conseguir sair em free bet, que a gente vai mostrar na prática aqui, e qual o percentual de jogos em que não saem gols até o minuto 75. E na prática eu vou te mostrar por que minuto 75, porque é uma linha muito interessante para você saber quando você pode sair ou não. Vamos na prática. Um green sem free bet. Manchester United e Southampton. Minuto 55, o Southampton estava vencendo por 1-0. A odd de entrada foi 2.12. Você entrou com 50% da sua stake. Vamos imaginar aqui uma stake de 100. E no minuto 65, você entrou com mais 50% da sua stake numa odd de 2.88. Né? O que acontece no minuto 85? O Manchester United empata. Então, não tem como você sair em free bet, porque a sua odd aqui no minuto 85, ela está maior do que sua odd média. E no final do jogo, o Manchester United vence a 3-1, né? Você tem 150% de green. E por quê?
Porque no final a sua odd média está em 2,5. Como calcular a sua odd média? Vamos pegar aqui a calculadora. 2,12 mais 2,88, você tem 5. Dividido por 2, a sua odd média é 2,5. Tá? Então, por isso que é importante você fasear as suas entradas, que aí você consegue aumentar a sua odd média. E como a sua odd no minuto do primeiro gol foi acima da sua odd média, você não consegue freebetar. É uma operação de um pouco mais de risco, porém paga-se muito mais, né? Como tudo no trade, risco e retorno. Vamos para outro jogo, Bodø Glimt, tá? O time da Noruega, que é muito famoso para quem faz campeonato norueguês. Minuto 55, o Bodø Glimt estava perdendo de 1-0. Você entrou numa odd de 2,04, né? Com 50% da sua stake. No minuto 65, você faz a outra entrada, né? Com outros 50% da sua stake. 0-1 ainda o jogo, 2,82. A sua odd média, ela aumentou. Repara que a sua segunda entrada está com uma odd maior. O que acontece? No minuto 77, o Bodø Glimt empata o jogo. E essa odd vai para 1,95. Você consegue sair em free bet e no final você tem 23% de green, porque a sua odd média foi 2,43, enquanto a odd que você sai em free bet foi 1,95. Por que 23% de green? Vamos lá para a nossa base de dados que tem o simulador de odds, né? 2,43 a sua odd média, odd de saída 1,95, ou seja, o seu lucro potencial seria de 24,62. Se a gente colocar aqui 24,62 numa odd de entrada de 1,95, que é o que você deixou em free bet, vamos ver que você vai ter aqui 23,39, né? Ou seja, 23% de green da sua stake inicial, né? Que você faseou ela em 50%. Vamos na prática para um outro exemplo, um neutro com free bet, PSV e Ajax. Na época que o PSV era favorito e o Ajax era zebra, né? O Ajax estava vencendo por 0-1, odd da primeira entrada, 2,08, 50% da sua stake. Da sua segunda entrada, no minuto 65, 2,86, 50% da stake. O que acontece no minuto 70? O Ajax marca o segundo gol, o PSV estava pressionando e a sua odd foi para 1,55. Só que no final do jogo, o jogo terminou 0-2, ou seja, você nem perdeu e nem ganhou. Essa é a importância da free bet. Repara que a sua odd média foi para 2,47. Então você conseguiu sair em free bet com parte dessa oscilação de odd de 2,47 para 1,55, só que você nem ganhou e nem perdeu. Vamos para um exemplo de head antes das nossas conclusões finais. Borussia Dortmund e Augsburg. Minuto 55, 0-1 para o Augsburg, você entra com 50% da sua stake numa odd de 2,2. Minuto 65, essa odd aumenta, você entra com outros 50% da sua stake. O que acontece no minuto 80? Não tem gols, essa odd vai para 5,90, você não consegue freebetar porque a sua odd média ela é muito menor do que a odd que está atualmente no mercado e aí você tem 100% de head. Repare que a sua odd média era 2,47 e não tem como você sair no minuto 80. E como que você pode ver isso no nosso painel interativo? Aqui a gente vai passar a colocar aqui em tendências comportamentais a possibilidade de sniper back, né? Nesse jogo, por exemplo, do Aston Villa e Nottingham Forest, a gente tem um jogo lá da Holanda, né? NEC e RKC, também tem uma possibilidade de sniper back. E por que que isso acontece? Porque o algoritmo lê aqui como que é a race dos dois times, como que é a eficiência de gols do time da casa, e ele vê também, por exemplo, o RKC é um time que quando marca primeiro, ele dificilmente vence no HT e dificilmente vence no FT. Se a gente pegar aqui um jogo que já passou, Aston Villa e Nottingham Forest, não foi um jogo que teve o sniper back, porque o Aston Villa acabou abrindo o placar. Só que aqui, ó, o placar já colocou possibilidade de sniper back. Por quê? O Aston Villa, ele tem grandes reviravoltas. O Aston Villa é um time que tem uma eficiência de XG acima de 1, assim como o Nottingham Forest. São dois times aqui com média de gols aqui superior a 2,5 e um ponto de atenção. Nottingham Forest, quando marca primeiro, dificilmente ele vence no HT. E não necessariamente ele vence no FT, ou seja, é um time que deve tomar muitos gols quando abre o placar. Então, isso que o nosso algoritmo acaba lendo e ele vai dar esse insight para você que analisa nos nossos painéis. Então, resumindo antes das conclusões finais, o método Sniper Back ele pega o over à frente a partir do primeiro tempo em que o favorito está perdendo. Se o favorito está perdendo de 1-0, você vai pegar o over 2,5. Se o favorito está perdendo de 2-0, você vai pegar o over 3,5. Fazendo a nossa conclusão sobre esse método. Eu gostei muito desse método.
eu achei muito legal porque existem muitos jogos em que o favorito está perdendo no HT e depois o trader que não é muito experiente, ele quer sempre buscar a virada do favorito. O Manchester City toma um gol, ele acha que o Manchester City vai virar todos os jogos, mas pode ser que ele indo para cima, ele abre espaço e a zebra acaba marcando mais gols. Pode ser que ele empate o jogo e a zebra acabe colocando o time na frente novamente por conta do espaço desesperado que o favorito está gerando nesses jogos. Então é um método que você não depende só do favorito, você depende de espaços criados nos jogos, e eu achei muito inteligente essa parte de você dividir a sua stake, porque você acaba melhorando a sua odd média e você consegue sair em free bet na maioria das vezes em que sai esse primeiro gol, que você viu aqui na base de dados, em que a incidência é muito grande. E o próprio Valida deixa isso muito claro. Tem gente que deixa até o final, tem gente que entra no primeiro minuto do segundo tempo, tem gente que entra só no minuto 60, cada um faz de um jeito. Quando tem expulsão, às vezes os times não jogam da melhor forma que eles poderiam jogar, então o jogo acaba ficando um pouco mais truncado. A ideia é mostrar qual a eficiência desse método, qual faixa de odd você vai trabalhar. Se essa odd no minuto 45, no minuto 46, ela já está, a inicial já está em 1.80, 1.90, talvez você não precise esperar até o minuto 55. Pense muito na sua odd média, porque ela vai ser determinante para que quando saia o primeiro gol, se você quiser freebetar, você consiga freebetar e ainda deixar um percentual de lucro lá para você conseguir pegar esse segundo gol. Obrigado pela força de sempre, forte abraço, até a próxima.